Melhor dizendo, Mateus 15, 21, irmãos. A igreja vai abrir em nome de Jesus. Mateus 15, 21. Amém? Vamos ler essa palavra em nome de Jesus. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, o dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo o que tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus, cenáculo? Amém, pode se assentar. Quero dar minha saudação em Cristo a todos que nos acompanham ao vivo nesse dia 17/8, pelo horadaverdade.com. Sejam bem-vindos. Estamos diretamente da sede em São Paulo, na Igreja Cenáculo a Fé. Amém. Em culto de campanha, o toque da trombeta, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Um beijo nos meus irmãos que estão pela internet nos ouvindo agora. Bom, meus amados, o pastor, eu gostaria de proferir a palavra do meu Senhor, que foi me confiada aqui nessa noite, para exatamente tratarmos aqui, à luz do Evangelho de Cristo, o caminho que foi preparado por Deus para que todos nós aqui percorramos. O caminho que eu me refiro é o caminho do entendimento, da compreensão, da iluminação, ou seja, do conhecimento das coisas que Deus determinou em seu Filho Jesus, para que sejam vividas por todos aqueles que queiram se salvar. Eu tenho dito à igreja o seguinte, meus amados: a igreja não perece hoje só pela questão de falta de conhecimento. O povo está perecendo também, porque está respeitando os homens demais. Há um respeito muito excessivo em homens, sendo que o respeito, a confiança que nós temos condições de ofertar, tem que estar direcionada à palavra de Deus, que o nosso caso aqui é a experiência da fé. Então hoje a crise da igreja não é só pelo fato de não haver pregação. A crise da igreja também se deve ao fato do nível altíssimo da idolatria, da veneração de homens. Porque uma das coisas que a Bíblia não permite, amados, é que alguém aqui venha trazendo um comunicado da parte de Deus que não condiz com aquilo que está escrito. Porque uma das verdades que o Senhor disse acerca do Espírito Santo é que ele testificaria tudo aquilo que Jesus havia pregado. Promessa da dispensação do Espírito Santo da carta de João 16. Nós falamos aqui de um Espírito Santo comissionado, um Espírito Santo que está dispensado do alto com um ministério específico, e que tudo que ele for dedicado a instruir, a inspirar, a orientar, seja como for, tudo precisa de uma base bíblica para isso. Então hoje, infelizmente, a crise não só reflete aqueles que não têm a leitura da Bíblia diária, como todos têm que ter, que é obrigação, mas também pela questão de ouvir os homens e não requerer e exigir referências daquilo que eles estão pregando. Se as pessoas requeressem referências daquilo que os homens estão pregando por aí, falando por aí, nós não estaremos vivendo essa crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil, onde nós estamos vendo as pessoas a cada dia mais tão fixadas, centradas nos homens, que se você vier com a palavra de Deus, exortá-la, que aquele homem que ela respeita e diz ser servo de Deus está contra a Bíblia, é capaz dela
bater em você e não te ouvir. De tanto que eles estão venerando essas pessoas, idolatrando. Um exemplo disso é o Macedo. Um exemplo disso é o Papa. Homens que foram colocados por pessoas acima da palavra de Deus. Tome muito cuidado com isso. Porque quando se falar da propriedade da fé, toda a experiência em torno dela tem referências e instruções. Então nós estamos aqui para viver uma coisa sagrada, mas também consciente. O que Deus tem para nós? Nós queremos saber. E tudo o que Deus quer para nós, aqui em terra ainda, há referências bíblicas sim. E é nossa obrigação dizer isso para você. Então vou começar, antes de entrar na história dessa mulher, vou começar aqui essa pregação com a deturpação que se iniciou por intermédio de judeus, de que haveria de se ter com Deus no messianismo um privilégio para judeus que diziam o seguinte: o Messias virá para nós, o Salvador será exclusivo, patriota, será de Israel. E um dos protocolos que Jesus quebrou foi esse: deixar claro que ele não veio para Israel, ele veio para o pecador. Se há uma coisa que no Evangelho não há, é patriotismo. Se você é patriota, você esquece, porque o Evangelho não vai travar essa caminhada com você de salvador do mundo. O Evangelho não defende pátria. Ele defende uma causa única. E isso foi um dos ódios que os judeus tiveram acerca de Jesus. De que ele não era exatamente dado a essa política de querer fazer clubinho com certas raças específicas ou classes sociais. O Messias, o Salvador, aquele que se fez Jesus, era dado, dedicado, aberto a socorrer quem vinha a ele. E o Evangelho é certeiro em me dizer isso. Uma das coisas que o Evangelho ele desmonta é o fato de muitos homens quererem ir em busca da salvação cristã, pedindo a Jesus um lugar de glória, um lugar de honra na terra. E foi uma das vertentes que Jesus mais combateu também, que era oriunda também dos judeus. Mas tinha outras raízes também com o helenismo. O fato dos homens pensarem e acharem que eles são nobres para Deus, merecedores da sua salvação. E há um texto até lindo, João 5,44, aonde Jesus ele deixa claro. Nós já voltamos para o texto da mulher síria, aonde Jesus deixa claro o que mais o indignava a nível de glória e honra humana, o fato dos homens ficarem trocando glória um aos outros. Lê o texto. A honra depende só de? A honra depende só? Fala alto. A honra depende só de Deus. Repete. Quer um exemplo disso que Jesus está combatendo aí? O cara fica falando para você assim: não, meu rapaz, vai buscar autoestima, vai buscar os teus sonhos, você merece. Você já ouviu essa conversa aí? Para Deus esse papo furado não cola no Evangelho. Por quê? O lugar de honra e de glória só pertence a Deus, não pertence a homem nenhum. Se você estiver querendo algum, já perdeu, Jesus já tomou o lugar dele. Nós já vamos saber qual que é o teu lugar e o meu aqui hoje. Mas estas pessoas que ficam trocando glórias humanas são aquelas que ficam discutindo méritos, merecimentos, filosofia humana. Que tem muita coisa disso que Jesus está combatendo aí. E ele colocou como sendo um dos impedimentos dele não salvar. O fato dos homens quererem ser honrados, reconhecidos, deles quererem existir, é o fator pelo qual Jesus se vê impedido de salvá-los. Então, se tem uma das coisas que Jesus mais trabalha dentro de uma igreja, é o fator humano. De você não colocá-lo como carro-chefe,
Porque no Evangelho, quem brilha é Jesus, não são os homens. Que é uma das reflexões que eu chamo essa igreja hoje aqui nessa noite. Pense você. Em nome de quem estão sendo construídos os templos? Em nome de quem estão sendo feitas as obras? Quem está sendo reconhecido? Quem está sendo condecorado? Quem está exigindo lembranças, méritos, monumentos, nomes com ruas, que até pregadores já tiveram aqui nesse país e nos Estados Unidos, no movimento protestante. Isso mostra uma decadência profunda. Porque aqueles que ficavam discutindo lugar de honra, lugar de glória, o que eles iam ganhar com isso, automaticamente eles estavam impedindo Jesus de ser quem ele era nas suas vidas. Uma lembrança para você pensar que eu sou herege do que eu estou dizendo aqui. 2 discípulos se comovem a querer pensar matematicamente o que eles podiam ganhar com Jesus. E pedem a sua mãe para ir apelar a Jesus um lugar de honra e de glória no céu. A mamãe, a ignorante, vai e diz: Senhor, quando o Senhor subir lá no céu, o Senhor, por favor, lembre dos meus filhos e dê a eles um lugar do lado do Senhor. Jesus olha para ela e diz: este lugar que eles querem lá, só o meu Pai pode conceder, nem eu posso. Mas o que eu posso dar a eles eu dou: o batismo e o cálice. O batismo do arrependimento e o sangue da purificação. Isso eu posso dar para eles agora, mas um lugar no céu, honroso, reconhecido por Deus, compete só a Deus dizer, nem eu posso. O próprio Filho de Deus dizendo isso. Quantas pregações que Jesus não destinou para esse tipo de gente, que quer templo, religião, cristianismo, para fazer uma ascensão individual, uma promoção individual, ser justiçado. Jesus fala: quando o dono de uma casa fizer uma festa, e você for a ela, não vá sentando no primeiro assento, porque esse dono da casa pode dizer para você, que está sentado na primeira fileira desse convite: vá para a última fileira, porque aqui só sobe quem eu convido. E pode dizer ao que está lá atrás, que não se sentiu honrado de estar lá na frente e ser visto, aquele que convidou pode dizer a ele: sobe mais uma fileira à frente, porque compete somente àquele que convidou dizer qual o nosso lugar aqui. Você pode estar com um monte de diademas aí no teu peito agora. Você pode ser general de alguma coisa, patrício de alguém famoso. Você pode ser, entendeu, uma estrela da calçada da fama. Mas as coisas do reino de Deus em seu Filho Jesus Cristo não funcionam como as coisas da terra. Os homens aqui fazem coisas diferentes do que Deus faz no céu agora. Os homens enxergam as coisas de uma forma diferente do que Deus vê, da forma como Deus julga. São opostas. Por quê? Aquele que te convidou manda você esperá-lo te chamar e dizer qual vai ser o lugar que você vai sentar hoje aqui. Porque não compete você definir qual lugar que você vai ter. O que você vai ser. Quem é você? Compete ele dizer o que convidou. Aquele que nos chamou para a salvação. Como Marcos 10:31, Jesus ele fala: os primeiros vão ser os últimos e os últimos vão ser primeiros. O que Jesus quis dizer isso? Ele quis dizer que a posição de pessoas relativa ao seu juízo, ao seu julgamento, vão ser desmontadas quando ele se manifestar. Muita gente que está na frente vai para trás. E muitas pessoas que se contentarem em ficar lá atrás vão ser exaltadas e colocadas na frente por ele. Nós vamos ser impactados com a manifestação do Senhor quando ele vier pela segunda vez. Porque muita gente que pensa que vai subir, vai ficar. E muitos que não se glorificavam ou se exaltavam ao ponto de dizer: sou salvo, vão ser surpreendidas subindo com ele ao encontro dele nos céus. Por quê? Só compete ele dizer, a palavra dele dizer, não nós julgarmos.
Você quer ter uma noção do que eu estou pregando aqui? Antes de entrar na história dessa mulher, vai nas igrejas da Assembleia de Deus, que são as mais tradicionais. Vejam de quem são os primeiros assentos e quem são aqueles que sentam aqui na frente, que é uma das coisas que as pessoas estranham muito quando entram aqui na nossa igreja, que não tem ninguém sentado aqui na frente. Somos capazes de abrir mão dos cargos, dos crachás, dessa base funcional que estão dentro das igrejas que só servem para dar títulos e honra a homens, para nos fazer pequenos diante do Senhor e sermos convidados por Ele e não nos autoconvidarmos. Não queremos impressionar, mas tem gente que gosta de impressionar e vai quebrar a cara, porque esse cara entrou hoje aqui nessa igreja achando que ele vai ser visto por Deus porque ele tem alguma coisa na história dele relacionada com o cristianismo. Muitos homens marcaram a história da igreja e não vão entrar no céu. Eu falo de um cara que não vai entrar no céu pela base teológica dele só. Calvino, o sustentador do movimento presbiteriano. Esse cara para mim não foi para o céu. A não ser que ele tenha se arrependido das besteiras que ele ensinou. Uma delas é a predestinação, que é uma violência contra o evangelho. Dizer que Deus escolhe uns para os céus e outros para o inferno. Para mim esse cara não foi para o céu, porque ele mandou um monte de gente para o inferno. Então muita gente está no memorial, muita gente está escrita na porta da igreja que ele congrega, muita gente é lembrada. Que um dos caras que ganhou um monumento na cidade que ele nasceu, Sr. José Wellington Bezerra, da Assembleia de Deus. Se eu não estou falando com o sobrenome dele, mas José Wellington. Ganhou uma estatueta na cidade em que ele nasceu, da maçonaria, não foi de Jesus. Foi da ordem maçônica, não foi de Jesus. Então esse tipo de coisa dá nojo para a gente. Por quê? Porque o Senhor está dizendo aqui por intermédio da sua palavra, lugar de honra, lugar de glória, posição, só compete a Deus dizer quem vai ter, quem vai ser. Não são os homens que vão definir. E a Bíblia começa a reger que Ele é aquele que exalta os humildes, Lucas 1,52. Ele é aquele que alimenta os famintos e consola os pobres. Lucas 6, 24 e 25. Lembrando que pobre e faminto não condiz com questão social nem material, mas também espiritual. Não há uma preferência de Jesus por quem é faminto. Não há uma preferência de Jesus por quem é pobre. Não há uma preferência por Jesus por quem é humilde, por quem está sempre apto a se humilhar. É porque estas pessoas são mais tendenciosas a ir em busca dele. Você entendeu? Elas não ficam olhando para a gente como você está olhando agora. Olhando com um olhar reto. Essas pessoas pela qual tiveram preferências, não tiveram preferência por intermédio de ordem humana, material, física nenhuma. Souberam aproveitar a chance que tiveram com Jesus, porque entenderam o caminho que leva a Ele. E o caminho que nos leva para o Salvador e para as experiências desse Cristo não é o caminho da exaltação. Não é o caminho da ambição, não é o caminho do requerimento, das exigências, contestando, replicando, sempre, para aqueles que o Senhor deu prioridade, é porque eles tinham algo na sua vida, no seu íntimo, no seu interior, que chamava a atenção do Senhor. Não eram feitos de produtos diferentes de nós aqui, mas eram pessoas que não tinham outra oportunidade, ou outra chance, ou outra esperança, senão Cristo. Hoje eu estou diante de uma igreja que muitos aqui estão respaldados, garantidos em muitas questões e opções. Você tem tua casa, você tem tua família, você tem tua formação, a tua condição material.
por ser um indivíduo respaldado. Querendo ou não é, diante do que nós conhecemos esse mundo. Mas se você estudar o Evangelho, você vai ver que as pessoas que mais foram atendidas pelo Senhor, que mais o tiveram perto delas, são aquelas que não tinham nada. Por isso que o capitalismo e as grandes metrópoles são os espaços geográficos que mais têm a tendência de sacrificar e impedir o Evangelho na vida das pessoas. Porque o capitalismo tem essa especialidade, materializar as pessoas, dar incumbências a elas, de ordem material, fazer com que elas estejam obrigadas, escravas, sempre das felicidades, das realizações fúteis, momentâneas e banais. E uma delas eu cito aqui, a ciência. Aonde eu me pergunto, se há ciência, por que Jesus? Se há superioridade humana, por que Jesus? Se todos aqui são capacitados, autossuficientes, donos de si mesmo, donos do seu pensamento, potencializados ao extremo, para que ele? Então você, amigão, que veio em busca de Cristo para querer ter o teu lugar de honra e de glória, e chegou hoje aqui na condição espiritual de vir à frente e dizer que ele vai ser obrigado a te olhar aqui hoje, porque você se acha alguma coisa. Você perdeu a tua viagem. Porque hoje ele vai virar o rosto e vai querer olhar para outro lugar e não olhar para você. Você está querendo dizer o quê, pastor? Que eu tenho que ir embora? Não, estou querendo dizer para você, se avaliar. Se você quiser ir embora, isso é um problema teu, não é meu. Não vai ser o primeiro. Mas eu sei que um pastor que sobe no púlpito, como eu subi hoje aqui, ele tem que tomar um extremo cuidado com o que ele vai pregar. Está bem especializado e aprofundado no Evangelho que Jesus pediu para ele, honra e fidelidade. Porque ele pode comprometer toda uma obra de salvação com uma palavra errada que ele for proferir aqui em cima. Aonde dê espaço às pessoas de ficarem pensando o seguinte, que elas estão aqui para Deus servi-las. E quando o Filho de Deus teve a oportunidade de se aproximar perto daquelas pessoas que ele chamou, que creram nele, ao invés de pedir para elas, de que elas o servissem, ele foi e lavou os pés dela. E Pedro, constrangido, quando o Senhor pediu para deixar lavar o pé dele, ele disse, Senhor, eu não posso lavar o teu pé. Como João disse, eu não posso te batizar, porque o Senhor é Deus. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não pode ser meu discípulo. Porque aqui convém que todos sirvam e não exigem serem servidos. Tomem o último lugar e não queiram o primeiro. E se subirem, subam porque Deus chamou, não porque eles quiseram se exaltar. Esse é o problema do homem. Achar que porque Deus é Pai, Ele é obrigado a servir a homens. E à luz do Evangelho eles deliram, porque o Evangelho não dá mérito, não dá honra para homem nenhum. Eu vou começar a falar sobre essa mulher agora. O que a Bíblia fala dela? Pouca coisa. Mas tem um fundo histórico tremendo. Por quê? Porque ela estava habitada em uma região geográfica palestina, aonde qualquer pessoa que não fosse judeu era vista por um judeu como sendo penetra, para não dizer o próprio diabo, submundo, raça inferior. Eu não posso dizer aos amados irmãos que esse não é o pensamento de todo judeu no mundo.
Há judeus que não pensam assim, mas grande parte pensa de que eles estão em um nível superior das raças. E essa mulher, dentre tantas e tantas outras pessoas que tinham problemas, ela tinha exatamente uma dificuldade muito grande, por ser uma síria, em ter direitos. Só que aconteceu um problema dentro da vida dela pessoal, onde a sua filha veio a ficar possessa de demônios, e naquela época, como nessa daqui, ciência nenhuma cura isso. Nem a psicologia mais avançada hoje poderia entender e compreender o que é uma possessão. Apesar que hoje não há mais possessos quase. Porque a maioria já se casou com o diabo. Porque eu sempre costumo dizer para os meus irmãos, faz muito tempo que não cai endemoniado na igreja. E toda vez que eu vou perguntar para o meu irmão por quê, ele fala assim, porque é o fim dos tempos. Já é a superioridade do mal. Antigamente as pessoas queriam ser libertas das maldades que faziam e daquilo que estava dentro dela. Hoje elas não querem mais. Estão casadas. Mas naquela época endemoniado caía. Então essa mulher estava à frente de uma situação da vida dela problemática, complexa. Porque ela tinha uma enfermidade, uma doença de ordem espiritual dentro da casa dela, que mesmo que ela tivesse condições financeiras, ela não ia conseguir solucionar. Então ela parte a procurar, obviamente, uma religião que fizesse isso. E é onde ela entrou, num dos esquemas que mais Jesus se preocupou naquela época. O fato das pessoas quererem que ele ficasse famoso. E diz a Bíblia que mesmo ele pedindo para as pessoas não comentarem certas curas que eram feitas, não falarem abertamente quem era ele, as pessoas mesmo assim comentavam e desrespeitavam a ordem do Senhor. E por que isso, pastor, essa preocupação de Jesus com a sua popularidade? Porque ele não queria que as pessoas viessem a ele pela bênção. Queria que as pessoas viessem a ele pela palavra que ele prega. Que é o que a igreja, na verdade, hoje está fazendo ao contrário. As pessoas vão em busca do milagre. E Jesus querendo que elas venham em busca da palavra que só ele prega. Mas aconteceu dessa mulher entrar na fama. E ficar sabendo de um homem chamado Jesus, da qual ela não conhecia ainda. Que tinha um poder de Deus sobre ele, que podia solucionar a situação da sua filha. E a palavra de Deus fala que ela passou a ir em busca de onde Jesus estava, ao encontro dele. E aconteceu um fato interessante em Marcos 7, 24. Lê só esse versículo para me ver se a tua Bíblia está igual à minha. Marcos 7, 24. Pode ler. Amém. É o versículo 24, certo? Lê de novo bem alto. Amém. Há muitos textos parecidos com esse que você acabou de ler, de Jesus querer um retiro só para ele. Estou me retirando só para mim agora. Vou orar. Vou descansar. Nós não sabemos o porquê que o Senhor queria ficar oculto. Jesus buscava ficar em um canto oculto. Mas aquilo que ele preparou acabou sendo impedido por essa figura, por essa mulher, Ciro Fenícia. A qual no versículo 25, se você ler para mim, por favor, eu agradeço. Amém? Amém? Texto de Mateus, capítulo 16, versículo 22, por favor.
Leu? E logo ordenou Jesus, vai lá, irmão, Mateus, capítulo 16, versículo 22, vai, Senado. 15, 22, me perdoem. 15, 22, lê para mim. Amém. O que eu queria mostrar para os irmãos é que quando Jesus foi tentar se retirar para ficar oculto por alguma razão, eis que essa mulher vai e atrapalha o plano dele, intervém o plano dele, e o que ele queria, ele já não podia mais. E a história de Jesus com essa mulher começa aí. O fato dela atrapalhar um programa que Jesus tinha definido, especialmente para ele, e a Bíblia é clara. E atrapalhando essa determinação de Jesus, ela vai e conta a sua história. Que ela era mãe de uma filha possessa. Ela vem e se prostra aos seus pés, como Marcos 7,25 falou e você leu. Como Mateus 16, 22 também diz. Se prostra diante dele, pede socorro e vai dar a ele um título messiânico e pede misericórdia, filho de Davi. Quando o evangelho, no relato de Mateus 15, 22, quando Mateus ele fala o que essa mulher expressa para Jesus, o narrador diz, está querendo dizer, olha, ali ela já estava crente de que não se tratava de um fenômeno espiritual qualquer, de um santo milagreiro como aqueles que já passaram antes de Jesus e existem hoje, mas ela já afirmava, já determinava que aquele homem a qual ela procurava para ter um encontro com ele, se tratava do Messias, do Salvador que Deus havia prometido desde a queda do homem. Quando o evangelho diz isso, está querendo falar muito sobre a fé. Por quê? Porque muita gente entra dentro de uma igreja cristã e não sabe dizer quem é Jesus. Não tem expressão, vocábulo e também convicção. Tanto que isso é verdade que tem muita gente que tem medo de chutar a santa. E no caso de um crente, nós não temos problema nenhum chutar a santa e quebrar ela. Fazemos com o maior gosto se o dono dela deixar. Mas mostra o que? A perca de razão, de entendimento, de compreensão acerca de que Jesus que o evangelho está pregando aí é um homem, é um profeta, é um sábio, é um milagreiro. O evangelho diz não. Ele é o verbo de Deus que se encarna, como disse João. Verbo de Deus, a promessa de Deus que agora se fez homem e está entre os homens para um plano mundial de salvação. E as coisas que ele vai falar, que ele vai realizar, que ele vai fazer, homem nenhum fará. Porque o que está sobre ele, Deus deu. Quando essa mulher vai ao encontro dele e diz para ele no relato aí, filho de Davi, ela está querendo dizer, Senhor, eu já sou crente. Eu já te vejo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu já te vejo como o socorro da minha vida. O perdão dos meus pecados, a salvação da minha alma, o levantar de uma nova criatura. Você pode colocar um monte de coisa aí na esperança messiânica. Ela já via Jesus como a razão da existência dela, da transformação dela, da mudança dela, da vida dela, seja como for. Porque esse título fala muito, tanto que fala quando Pedro determinou sobre Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus Altíssimo. Jesus disse a ele, Pedro, não foi você que falou, mas o Espírito que te revelou. Então a mesma fé que este homem teve, esse discípulo teve, para qualificar Jesus como sendo o Filho de Deus encarnado, esta também teve e não era discípula. Por quê? Porque ela não tinha problemas com culturas religiosas ou com qualquer outra religião. Não tinha embaraços, ela estava à procura de algo maior. E quando ela encontrou, ela não teve problema em dizer, é Ele, o Salvador do mundo. E como disse a palavra de Deus para João, o Cordeiro que
tira o pecado do mundo é Ele. Como que o Senhor mostra, por intermédio da sua palavra, por intermédio do seu evangelho, que Ele gosta, cenáculo, de ser incomodado por situações que Ele vai poder glorificar o seu nome. Que até aqui eu não lhe mostrei ainda o caminho do encontro com essa mulher. Você vai meditar, você vai pensar. Mas como que as situações da nossa vida, as mais perversas, trágicas, no nível de experiência de fé, ela não colabora para que a gente se afaste do Salvador, ela colabora para que a gente se aproxime mais ainda dele. Porque eu tenho certeza que se os problemas forem tirados de nós, se nós não tivermos situações impossíveis combatendo com a nossa vida, nós não vamos ter razões nenhuma de estar indo em busca dele. Só o fato desses problemas terem te trazido aqui hoje, a necessidade ter te dado essa motivação para você estar aqui hoje, isso já diz que você e eu temos tudo a ver com essa mulher. Porque nós só vamos dar razão ou oportunidade de Jesus mostrar quem Ele é na nossa vida, a hora que nós chegamos aqui nessa conclusão. Nós não podemos, só Ele pode. Baixar a guarda, a cabeça e assumir que só Ele pode fazer isso agora. Que só Ele pode realizar uma obra aqui agora. Que não vai depender de esforços humanos, nem de qualidade humana. Porque se trata de uma coisa impossível. Para pessoas incapazes. Então a grandeza de Jesus vai se formando sobre nós, a glória dele vai aparecendo sobre nós, aquela nuvem impelida, negra que estava nos ofuscando, nos distanciando da verdade dele, vai desaparecendo e ele vai se mostrando mais perto de nós, tudo pela questão de nós não querermos mais tomar a frente de certas situações, queremos aparecer diante delas, provar a nossa competência frente a elas, mas deixar claro ao Senhor que nós precisamos dele. Que nós precisamos dele. Jesus tinha um plano diferente para ele que não condizia com aquela mulher, mas acabou sendo quebrado ao meio. Por quê? Porque ela foi ao encontro dele, falar para ele o que ela precisava dele. E pergunta para mim se decepcionou Jesus o fato dela ser um incômodo para ele. Não. Porque se tem uma coisa que o Evangelho deixa claro para nós, que quanto ao amor de Jesus, não há barreiras, não há impedimentos, nós somos o impedimento aqui. Não são os problemas, é aquilo que as pessoas pensam, é aquilo que ela sente, é aquilo que ela define que é o problema. Porque aquilo que está nos atormentando, nos angustiando, aquilo que está matando ali fora agora, para Jesus, se você tiver um pouquinho de fé sobre ele, fica fácil ele fazer uma obra na tua vida. Fica fácil para Jesus hoje desmarcar um encontro que ele tinha com os anjos para fazer uma palestra de discípulos. Para descer aqui nesta igreja e atender o miserável que se abriu. O miserável que veio contar para ele o seu problema. E dizer para ele: Senhor, só o Senhor pode fazer aquela obra lá. Para o miserável, você tem ar de superioridade demais para você. Para uma pessoa que veio hoje aqui nessa igreja ouvir essa palavra, você veio muito com a bola cheia. Vamos esvaziar ela aí. Não gosta do que eu estou pregando? Ok. Prova pelo Evangelho agora. Entre quem o Senhor faz preferência está. Entre quem
E quais pessoas que ele faz preferência operar? Sempre será sobre aquelas que não querem se exaltar, requerer, estigar, brigar, exigir, revogar, palavras fúteis, satânicas, para uma coisa tão santa, tão poderosa. Quando você entrou hoje aqui, você contou teu problema para Jesus, amigo? Você falou para ele qual que é o teu problema? Ou você já entrou com o espírito prevenido hoje aqui? E achando que Deus ia tirar tuas calças para te dar uma surra? Que aliás que tem alguns aí que estão merecendo apanhar. Veio com o espírito prevenido, filho? Achando que eu ia dar uma lição de moral em cima de você? E o meu paletó voador ia te dar uma extrema unção para você também sair voando como eu? Quer voar? Compra uma asa delta. Um monimotor. Faz que nem o João Campos. Começa em Santos e cai lá a 200 metros. Fica à vontade. Ser político é assim mesmo. Uma hora cai. Estraguei o meu encontro com o Senhor hoje aqui. Por quê, filho? Porque hoje eu vim falando mais das minhas propriedades, falando mais do que eu mereço. E esqueci que Ele é um amigo, é um fiel. Que eu não preciso me justificar porque Ele sabe quem eu sou. Esqueci completamente de que Ele não tem dever nenhum de descer da onde Ele está agora para atender uma palavra sequer da minha oração. Esqueci que Ele tem tudo. E não precisa que os homens fiquem dizendo quem Ele é. Os anjos já dizem quem Ele é. O céu já diz quem Ele é. Esqueci. Vim para essa igreja hoje aqui pedindo um sinal. Como os fariseus pediam a Ele. Para diante dele se dobrasse caso Ele atendesse o que eles pediam. E esqueci de contar a Ele a parte da minha miséria e falar para Ele o meu problema. Dizer a esse Senhor qual coisa da minha vida que eu não posso solucionar, que eu preciso dEle. Isso nos une com Ele. É isso que dá liga com Ele. É o fato de nós termos algo que só Ele pode fazer. Que só Ele pode realizar. E pode ter certeza de uma coisa, hein, filho? Você vai querer congregar na igreja todo dia. Você vai querer orar todo dia. A hora que você se prender em uma parte da tua vida que só Jesus pode operar, ou sustentar, ou manter, você não vai se desgrudar dela. Espera aí que eu vou orar e o céu vai me atender. Não, filho. Não quebra a cara, não. Você pode orar 40 dias e 40 noites como jejuar todo esse tempo. E o céu não vai se abrir por intermédio desse esforço que você fez. Faz como ela. Encontra algo que te identifica com Ele. Você tem. Encontra em Cristo algo que te leve a Ele. Que não seja a tua honra e a tua glória. Se você tiver, eu te garanto, porque o Evangelho me manda pregar. Você vai ter razão para ficar perto dele, grudado nele todo dia. Daí aquela coisa. Bom, agora é aquela coisa sistemática, né? Eu me humilhei, contei o problema para ele, e vamos ver agora o que ele vai falar. Chorou, se bateu. Fez o drama, fez tudo que tinha que fazer no teatro. Não no caso dela, eu estou falando deles. Né? Que tem gente que fala assim, vai irmão, né? Cai, se humilha, deixa Deus tratar o vaso. Tem muitas vezes que é uma coisa meio sistemática. Que tem gente que pensa que chorar é a base. Se lamentar, gritar, fazer aquele show. Não cai nessa.
Tudo tem que andar conforme a verdade. É verdade o que você está contando? Já basta. Chora se você está com vontade. E se você não chorar, não vai quebrar a ordem da operação. Tem que ser verdade. O que está acontecendo hoje aqui? Você está com vontade de ficar bravo? Fecha a cara aí, você já é feio mesmo? Não vai mudar nada. E se você ficar, aleluia, glória a Deus. Jesus sabe que você está mentindo mesmo. Só o fato de você entrar aqui hoje, Deus tirar os 40 anos que você tem de igreja, e te jogar a estaca zero, você deve estar louco comigo, né, irmão? Mas esse pastor quer ferrar com a minha história. Amém. É que nem quando eu ia pregar para o meu pai. Meu pai dizia assim para mim assim: eu prego há muitos anos. Ele quer dizer o que isso para mim? Que ele é primeiro do que todo mundo aqui por causa disso? Então faz o seguinte, olha. Entra na sistemática da coisa. Chorei, me humilhei, clamei, orei, cantei, fiz de tudo. Agora vamos ver se Jesus fala. E Jesus não fala uma palavra. Ele não fala nada. Como segue a narrativa aí de Mateus 15, 23. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. O que isso quer dizer, Evangelho? Isso quer dizer que o Senhor estava querendo algo a mais daquela mulher. E até aí ela já tinha dado para Jesus, né? Um título de exaltação de um filho de Deus. Já tinha contado o problema dela, já tinha se humilhado perante ele, pedindo socorro para ele, e ele se calou e não falou nada. O Senhor estava querendo algo a mais dessa mulher. Estava preparando um terreno mais extenso com ela. Queria que ela fosse lembrada pelo Evangelho, mas não como coisa qualquer. Jesus queria tornar essa mulher um testemunho no Evangelho por algo substancial para me pregar hoje aqui nesse e dizer para você o que está faltando para a gente aqui, ó. É o que está faltando para nós aqui hoje, aqui nessa igreja. E diz a palavra de Deus que ela vai e importuna ele, Marcos 7, 26. Roga-lhe, importuna ele. E lá em Mateus 15, 23, que eu estou comparando a narrativa desses dois evangelhos, tá, irmão? Lá no evangelho de Mateus 15, 23, que nós lemos, ela gritava tanto, ela pedia tanto, ela importunava tanto que os discípulos disseram assim: "Ô Senhor, você não vai falar nada para essa mulher, porque essa mulher está gritando atrás de nós." E uma coisa que o evangelho gosta de dizer para nós, que lê, que os discípulos tinham um problema com quem gritava o nome de Jesus, né? Era com o cego, agora é com ela. E gritava, e eles diziam: "Senhor, fala com essa mulher, porque essa mulher está importunando, ela está gritando." E olha o que está dizendo aí: "E seus discípulos pediam para que ele despedisse-a, pois vinha gritando atrás deles." Mateus 15, 23. Sabe quando, a nível de aproximação com Cristo, que é o que nós estamos tentando hoje aqui, não é com o pastor, é com Jesus, né? Eu comecei do meu caminho para casa, da minha casa até para a igreja. Há uma extensão de alguns aqui, tem gente que viaja 1 hora para vir nessa igreja, todo o culto que nós fazemos aqui. Então tem 1 hora de lá para cá, que é o caminho que essa mulher percorreu para ir até Jesus. É a mesma coisa. Então eu estou indo lá em busca do Senhor, e eu vou dizer uma coisa importantíssima aqui. Aonde entrou nesse caminho que eu percorri, alguma coisa relativa ao que essa mulher fez, ser um impedimento para algo que Jesus marcou para ele, e vir a ele nas condições de contar a sua história e clamar e suplicar ao ponto de importuná-lo. O culto começa e não tem hora para acabar. O culto começa e não tem relógio para definir o horário desse culto. Sabe quem definiu o horário para o culto? O capitalismo. Porque se você for ver a fé de um insistente, a fé de uma pessoa que busca Jesus nas condições que ela buscava, não tem hora para terminar. Eu vou gritar, eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou clamar até ele me atender.
Na segunda não me atendeu, na terça não me atendeu, na quarta não me atendeu. E a fé verdadeira, que a Bíblia prega e diz sempre aquela pessoa não atendeu, mas vai falar. Mas continua orando aí, clamando, até ele falar. Não desista não. Não abra mão dessa busca. Persevera nesse Senhor. Que pode ser que ele não queira só a tua humilhação, não queira só você aos pés dele como esta mulher, mas queira também provar a tua fé e a tua confiança de que ele é Deus para fazer não só essa obra, como também cumprir as promessas dele. Rapia zuriando froderosta, maraposéria merefresto piocega. A Bíblia está querendo dizer o seguinte: olha, pastor, nós temos que ser um importuno. É uma palavra meio chocante. Bom, nós temos que ter uma vida com isso. E a nossa vida não fica em frequentar uma igreja. É isso que a história dessa mulher está pregando para mim e para você aqui. Você acha que sentar aqui no banco aqui, você está fazendo um bom testemunho de cristão? Você está fazendo mais do que o teu dever e a tua obrigação, rapaz. Você acha que por todos esses anos você está frequentando uma igreja e isso diz que você é uma pessoa de fé? O que vai me dizer se eu sou um homem de fé é as experiências que eu tenho que me marcam com Cristo. Porque a igreja nunca marcou nada na minha vida. Igreja não tem marca. Você quer saber? Igreja não tem marca. As marcas são as experiências que as pessoas vivem dentro dela. É aquilo que nós podemos contar que Jesus operou em nós. Que nós podemos falar do que Ele fez sobre nós. É disso que nós estamos falando aqui. Então esta é a questão. Não se trata de uma frequência, de uma visita, de um culto. Mas de uma vida. De uma vida, de um histórico. Que não foi só baseado em humilhação, em entrega, em insistência, em interrupção, mas importuno também. Porque nós estamos incomodando o Senhor agora com os nossos corações. Nós estamos fazendo Jesus agora parar de fazer o que Ele está fazendo para atender, olhar para cá. Ele podia estar mais centralizado agora na África, onde estão as maiores necessidades desse mundo. E o que faria ele olhar hoje aqui para São Paulo e olhar também para essas pessoas que estão frequentando pela internet aqui? Porque nós somos especiais? Não. Porque há algo em nós que atrai, que o chama. E uma destas coisas que comecei a pregar para você hoje aqui. Ele te convidou. E te pediu para você sentar no último banco. E não querer honras e glórias. Ou salvação por justiça própria. Mas esperar que Ele te chame. Esperar que Ele te conceda. E enquanto Ele não te chamar, não te conceder, não lhe der uma palavra. O que eu vou ficar fazendo enquanto isso, pastor? Aos pés dele, chorando, se humilhando e falando dos seus problemas e crendo que Ele pode fazer essa obra na tua vida. Se não acontecer isso na segunda, vai ser na terça. Se não for na terça, vai ser na quarta. Vai ser no dia em que Ele determinar. Na hora em que Ele quiser. No tempo em que Ele quiser. Até lá, usufrua bem. Os pés em Senhor para você chorar tudo que você não chorou. Se arrepender tudo que você não se arrependeu. Se humilhar o que você ainda não se humilhou. E dar a Ele algo que lhe atraia. Dar a Ele algo que Ele sinta vontade de te atender. E os discípulos deram para Ele: Senhor, atende logo essa mulher, pelo amor de Deus, que ela está enchendo o nosso saco. Faz essa mulher parar de gritar logo, Senhor, atende essa mulher. Não é isso que o povo aqui de São Paulo reclama dos crentes, que eles gritam quando oram, que eles gritam quando clamam. Você entendeu por quê? Entendeu? Não há um sistema, não é porque grita que Deus vai falar, mas é o desespero. É a sede, filhão. Você está defendendo uma situação da tua vida na qual só Jesus pode operar. Você não vai ficar com essa pose tua aí, ó. Essa pose de granfino que você está aí. Essa pose ética.
Entendeu? Manequim. Porque eles entram na igreja assim. Tá bom? E essa é a verdade. Nós viemos aqui mantendo posse e ninguém tem posse para Deus. Porque estamos tudo que nem ela, necessitados e carentes desse Senhor. Só basta você assumir isso. Só basta você rasgar o teu orgulho hoje e dizer: eu também sou esse miserável aí, ó. Eu também sou esta mulher aí. Sabe qual é o problema? Fica muito caro, né? O que os pastores estão fazendo? É mais fácil dar um galho de arruda para esse cara aí, 1/2 quilo de sal grosso para ele levar embora, 1 litrão de água benzida, entendeu? Dá a chave de Israel para ele, a chave de Jerusalém, a chave do livro da vida. Vamos colocar esse monte de coisa aqui para dar uma segurança para eles de que eles estão sendo abençoados. E esse que eu estou pregando aqui não se compra, não se vende, não se dá. O cara está 40 anos sentado aí nesse banco e está assim. E não adianta, filho. Entendeu? É picareta, é safado. Ele acha que ele não tem pecado, ele acha que ele não tem que se arrepender, ele acha que ele é um santo, ele acha que ele está, entendeu, com o pé no céu. E essa é a verdade. Odeio pregar para pastor. Odeio pregar para a liderança, porque a primeira coisa que eles te tacam na cara é que eles são. E o reino do céu é daqueles que não são. E os caras ainda estão querendo ainda colocar a goela abaixo de Deus, que eles estão fazendo obras e méritos por causa disso. E Paulo, com todas as obras que ele fez, ele ainda dizia: miserável homem sou. Miserável homem sou. Nós, mesmo que a gente se santifique, mesmo que a gente se aprimore, mesmo que a gente cumpra as exigências do Evangelho, nós não deixamos de ser pecador. Quem te disse isso? Que você deixou de ser pecador? Ô picareta! Quem te falou que você deixou de pecar? Rabo de saia! Eu não fumo! Eu não bebo! Eu não mato! Eu não roubo! Ah, então agora você deixou de pecar só por causa disso. Mas é um fotógrafo. Sabe a medida certa das pernas das irmãs da igreja? Sabe quantos centímetros de largura e comprimento tem? Mas ninguém sabe, né? Está lá dentro da cabeça dele, não é? É um frequentador de página pornográfica. Mas entrou hoje aqui dizendo que não. Sabe, eu estou ungido agora. É que nem uma vez o pastor nesse nível de santarrão, né? Eu coloco, quando comecei na minha conversão, chegou um para mim e disse assim para mim assim: olha, tem um cara aí que jejuou tanto, mas jejuou tanto, que ele foi pegar um ônibus e o cobrador caiu endemoniado. Eu falei: nossa, que evangelho poderoso, hein? O duro que tomara a Deus que não for o motorista, porque se for o motorista vai todo mundo para o céu, né? Entendeu? Ô amigo, você conheceu isso do evangelho? Só é. Deixa eu ver se eu inalo o poder. Deixa eu ver se o poder está passando. É porque eles falam assim: cai do céu, vem por mim, passa por você. Né? Só que aqueles que estavam mais próximos dele são aqueles que não requeriam essas coisas. Jesus já dizia: olha, não se alegreis porque os demônios lhe submetem, se alegra porque teu nome está escrito no livro do céu. Porque a ordem aqui é essa. A ordem aqui é essa: é não aparecer. É não exigir. Ele te chama e ele te dá o lugar, espera. Enquanto ele não te atender, não te der a palavra, vai orando, vai chamando. E os anjos vão chegar para ele e falar: Senhor, você não vai atender esse cara, porque esse cara vai morrer de tanto gritar lá. É mais ou menos assim. Todos os vizinhos estão ouvindo a oração dele, mas Jesus não deu uma palavra ainda. Quer dizer que ele desistiu de você? Não, ele está querendo algo a mais. Ele está provando a tua fé. Está provando até onde você é capaz de ir por ele. Não pelos interesses. Essa é a fé dessa mulher.
Daí quando os discípulos pedem para ele, e ele fala, ele vai e deságua sobre aquela mulher uma palavra que destruiria qualquer um de nós aqui sem fé. Pelo relato de Marcos, de Mateus, aliás, Jesus ele fala o seguinte: fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Marcos 7, 27, Marcos relata de uma forma diferente, mas do mesmo sentido teológico. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão do filho e bancá-los aos cachorrinhos. A palavra cão é um termo de reprovação, para quem não sabe aqui. Cachorrinho, cães, é um termo de reprovação. Era uso exclusivo dos judeus dizer que os pagãos eram cãos, que os ímpios eram cãos. Quer dizer o seguinte: pessoas que não têm índole, que não têm aliança, que não têm comunhão, que não têm compromisso com Deus, são cães. Tanto que essa expressão até é apostólica, é um termo de reprovação. Bom, essa mulher vai, se humilha diante dele, pede socorro, pede misericórdia, o chama de Salvador, de Filho de Deus, de Messias. Ele só fala porque os discípulos exigiram, pediram por ela. E quando ele fala, ele dá um título de reprovação para ela. E diz para ela que ele só estava ali entre os homens por causa de Israel. Bom, para qualquer um aqui o culto já acabaria. Eu inclusive já escutei aqui dentro da igreja assim: esse pastor não é simpático, ele é meio estúpido. Porque o povo gosta muito disso, né? Eles gostam muito de simpatia, de, como é que fala, irmãos? Humanismo, né? Educação. Todo mundo gosta. Mas nesse caso o senhor não foi nem um pouquinho educado. Eu tenho que ser educado para você porque eu não sou Jesus, né? Mas aí Jesus acreditou o seguinte: olha, vamos ver até onde a fé dessa mulher vai falar. Entendeu? Eu vou para os filhos. O pão é dos filhos. O pão é dos filhos de Deus, não é dos cãezinhos. Não é do pagão. Não é do ímpio. O pão que eu venho dar é para os filhos de Deus. Bom, essa mulher vai e olha para ele e diz para ele. Mateus 15, 27. Mas até... Os irmãos podem ler. Mas até cachorrinhos comem migalha que caem da mesa dos seus donos. Em Marcos 7, 28, na narrativa desse irmão, ela diz: sim, Senhor. É mais profundo ainda. Mas também tem os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa para comer das migalhas dos filhos que o Senhor está falando aí. Daí a pergunta que a gente faz aqui é essa: o que ela quis dizer, pastor, com isso? Ela quis dizer que ela não se importava de ser chamada de cão. Para ela não havia importância o Senhor chamá-la de pecadora, transgressora. Ela só queria que ele desse para ela uma atenção. Então, se for para ter uma atenção dos senhores, ficar debaixo da mesa, aonde o Senhor irá partir esse pão, eu quero ser esse cachorrinho que vai comer das migalhas, das sobras dos teus filhos. E nós sabemos aqui que Jesus não veio por preferência a nação nenhuma. Ele estava testando, ele estava provando, ele estava esquadrinhando aquela mulher. Porque há pessoas que vêm por emoção, há por aquelas que vêm por razão, mas esta veio por fé. E a fé que ela tinha a fez se humilhar e não ser admitida, reconhecida, ter um lugar de glória e de honra. Se for, Senhor, para mim estar com o Senhor, aonde o Senhor estará, eu aceito ficar debaixo da mesa e comer das migalhas que caem dos teus filhos. Eu aceito não ser chamada por filho.
Eu aceito não ser reconhecida por filho. Eu aceito ser chamada de cãozinha. Mas contanto que o Senhor me dê uma oportunidade de comer do pão que o Senhor dá. O Senhor olha para a cara daquela mulher e diz para ela: mulher, que grande fé é essa, que não te fez desistir pelo teu Senhor. O que ela tem a me dizer? Que tem gente aqui que desistiu muito fácil de Jesus. Desistiu muito fácil da tua salvação. Que a tua salvação não vale para você se humilhar. Ela não tem esse valor para você. Porque se tivesse, é como ela. Eu aceito ficar onde o Senhor vai ficar. E não ter um lugar digno para sentar nessa mesa. Posso não ser reconhecida, mas quero comer do teu pão. Então aceito ficar debaixo dessa mesa. Quem se submeteria a uma coisa como essa? Aqui hoje. Para chamar a atenção. Quem se submeteria hoje aqui a uma condição como essa? De ficar ouvindo essa palavra lá fora agora e não poder entrar aqui. De ficar ali na porta agora ouvindo essa palavra porque não se sente digno de estar aqui. É como aquele soldado romano que foi até Jesus e se colocou diante dele e disse: Senhor, eu tenho um amigo enfermo morrendo na minha casa agora, e eu sei que se o Senhor pedir, ordenar, isso vai acontecer. O Senhor fará um milagre na vida dele. Jesus, quando viu a fé daquele soldado e vendo que ele estava abrindo mão da sua patente romana, ele disse: então eu vou na tua casa agora. E fez bem diferente do que com ela, agindo como a situação se demonstra. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Por isso eu peço ao Senhor, fala daí, que se sucederá. E o Senhor disse para os seus discípulos: está vendo? Fé como este homem aqui não teve em Israel. E por um outro lado, há um relato no Evangelho que diz que um fariseu o convidou para comer na sua casa. E fez com que Jesus sentasse junto com ele na mesma mesa. E diz a palavra que a intenção dele com Jesus era conhecê-lo. Mas eu digo para você, era investigá-lo. Mas de repente entra uma prostituta pela porta da casa do fariseu. O fariseu levanta para querer impedi-la, mas não dava mais tempo, porque ela já estava esparramada aos pés de Jesus chorando. E ela começou a molhar tanto aos pés do Senhor, que ela precisou enxugar com os seus cabelos, porque ficou constrangida. E depois do constrangimento começou a colocar perfume sobre ele, a ungí-lo. E o fariseu pensou na sua mente: se ele for um profeta, ele vai saber que essa mulher é uma pecadora. Jesus, entendendo o que passava por dentro dele, disse para ele: fariseu, quando eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo. Você não me deu um abraço. Mas essa mulher aqui chora nos meus pés, me dá um beijo e me abraça, como você não fez por mim. Pega a mulher pelos ombros, a levanta e diz para ela: vai, porque os teus pecados foram perdoados. Porque muito você se humilhou, muito você creu, muito você buscou de mim. É o que na verdade eu vejo meu Senhor falando para ela. Antes de despedi-la, você fez o que ele não fez. Você deu a mim o teu amor, você deu a mim a tua confiança, você deu a mim a tua fé. E ela conseguiu de Jesus em uma experiência. E você está há anos e não consegue nada. A pergunta aqui é esta: mas o que está faltando em mim? A Bíblia diz, o Evangelho diz: mais sal. Você desiste muito fácil. O reino de Deus manda você bater na porta e você não quer fazer isso. Você não quer se esforçar. Você não quer se fadigar quando a questão é fé. Você não quer arriscar, investir.
Você quer que as coisas aconteçam porque o pastor está aqui em cima? Recebe, toma. É isso que o povão gosta. Show! Eles não querem se esforçar, não querem descer da etiqueta, não querem descer do salto. Entram com essa cara aí que entrou hoje aqui nessa igreja, como se estivessem adiantados, como se estivessem, como disse lá Odisseia, Jesus disse a ela, fatigados, estamos realizados, prontos, natos. E Jesus fala assim, vocês nem são. Aonde está essa fé? No meio daqueles que não foram convidados e entraram aqui como penetras. Aonde está essa fé, pastor? No meio daqueles que ficaram pro lado de fora, por não se sentirem dignos dessa festa. Aonde está essa fé, pastor Daniel? No meio daqueles que não tem problema nenhum e serem chamados de cãezinhos, cachorrinhos, porque aceitariam assistir esse culto debaixo da mesa, somente comendo as migalhas que caem de lá, só pelo fato de estarem aqui, porque elas não vieram em busca de honra, nem de glória, nem de existência, nem de nada que este mundo possa dar, ou que os homens possam dar. O que elas querem é ouvir Jesus falar. O que elas querem é estar lá onde Ele está. O que elas querem hoje é ouvir dEle estas palavras: vai, porque a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé te curou. Vai, porque eu muito te recompensei, porque muito você creu, muito você chorou, muito você se humilhou, muito você se arrependeu, muito você me buscou aqui hoje. Nada, durão. Do teu coração só sai xingamento, blasfêmia, discórdia, descrença, incredulidade. Você não enxerga não, filhão? Daí fica nesse papagaio, de ficar correndo atrás de Pentecoste, de profeta, de fogo, de revelação. Mas não quer o lugar que Jesus deu para ela. Você não quer o lugar que Jesus deu para ela. Aonde é provada a fé? Aonde é provada a fé? Marabiandeste rabiando froterus taramanagai. Jesus é poderoso para fazer esta obra. Jesus é poderoso para realizar esta obra. E o que Ele quer dessa igreja hoje aqui nesta noite é que ela venha como esta mulher veio, é que ela venha como esta mulher veio, aos seus pés, para estar com Ele, independentemente se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser no futuro. Estar aonde Jesus está, nos satisfaz. Estar aonde Ele está, nos satisfaz. É isso que nós viemos buscar aqui hoje, diferente de tudo aquilo que está lá fora agora. Estamos aos pés da cruz, onde Ele foi imolado e sacrificado por nós. Isso nos realiza, isso nos dá alegria. O que Jesus quer dessa igreja hoje aqui não é nada diferente do que Ele exigiu dessa mulher. Que a tua fé se revele, amado irmão. Que a tua fé seja revelada hoje aqui. E que esses corações que estão duros, enrijecidos, mascarados, ocultos, sejam colocados aqui nesse altar, aqui nesta noite, para a experiência com Cristo. E a nossa experiência com Jesus começa aí. Estamos buscando algo que nos identifique com Ele. Estamos buscando algo que nos identifique com Ele. E se você encontrou alguma parte da tua vida que você não se vê só, mas só com Cristo, eu te garanto que você não vai conseguir abandonar Ele. E que você vai travar sempre caminhadas iguais a esta que essa mulher viveu.
em busca de estar onde Ele está e ouvir o que Ele tem a dizer. Esse desejo, essa sede, essa vontade, esse ânimo de estar em busca dEle, não é mistério que cai do céu. É muito mais do que isso. É uma parte humana nossa, chamada coração, que precisa ser quebrada aos meios hoje, para apelar a Ele como esta mulher apelou, e deixar claro para o Senhor que nós estamos dispostos a estar com Ele sempre, sempre, independentemente do que Ele decida. Não queremos glória ou honra, mas só queremos uma migalha desse pão que Ele está partindo agora. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.